A nossa ideia de habitabilidade, como eu comentei, não está ligada à presença da vida. A definição da habitabilidade de um planeta é a capacidade desse planeta manter água líquida, fator 1, na superfície, fator 2. Água em outro estado que não líquido não se qualifica. Água em outro lugar que não a superfície não se qualifica. Então, nós vamos falar da teoria ortodoxa, da teoria fundamental da habitabilidade, que vai deixar de fora, por exemplo, os satélites de Júpiter, Europa, satélite de Saturno, como Encélado. Vocês devem ter ouvido falar, mas não é nosso tema aqui. Isso exigiria uma outra palestra diferente. Então, existe uma região ao redor de toda a estrela, na qual a energia provoca uma temperatura superficial no planeta compatível com a presença de água líquida. Considerações simplórias sugeririam que, além da Terra, Vênus e Marte poderiam estar dentro dessa região, a chamada zona habitável, ou alguns chamam de ecosfera estelar, ou seja, aquela região ao redor de qualquer estrela onde o influxo de energia é compatível com a presença de água líquida. Isso não depende só da estrela, depende do planeta, como nós vamos ver, uma série de propriedades como a massa do planeta, porque essas condições locais dependem de pressão e temperatura, a capacidade do planeta de manter uma atmosfera, de manter um campo magnético, como vocês já viram, em escalas de tempo de bilhões e bilhões de anos. O principal fator é a luminosidade da estrela, que evolui, ela não é constante. Quando a Terra nasceu, o Sol tinha um brilho diferente, menor do que a gente observa hoje em dia. Esse brilho continuamente aumenta. Então o Sol evolui, a Terra evolui, todos os planetas evoluem e nada no universo dura para sempre. Tudo tem um prazo de validade. Então a teoria da habitabilidade é o entendimento das escalas de tempo e das propriedades necessárias para que um planeta possua água líquida na superfície. Eu posso ter um planeta habitado que não é habitável, por qualquer que seja a razão. Não tem água líquida na superfície, mas é habitado, tem vida. Assim como eu posso ter um planeta inabitado, sem vida, que seja habitável, que tenha água líquida na superfície. Então, o critério fundamental que a gente usa para procurar vida é a presença da água e está baseada nas propriedades da química do carbono. Eu poderia fazer várias palestras sobre química alternativa, mas não é o nosso tema aqui. Nós vamos seguir a fórmula que nós sabemos que funciona. A única fórmula que nós temos certeza absoluta que funciona. Água, carbono e a energia de uma estrela, que faz com que um planeta seja capaz de manter água líquida na superfície. O que fixa toda essa discussão é a temperatura do planeta. A água líquida existe sob condições de pressão mais ou menos padrão, entre 0 graus Celsius, quando ela congela, e 100 graus Celsius, quando ela evapora. Então, para vocês não afirmarem que eu não escrevi nenhuma equação, eu apresento essa. É uma equação simples. Eu tenho a energia que chega no planeta, que é esse S, e eu desconto o que é refletido para o espaço, que é a que a gente chama de refletividade. Nem toda a energia que chega no planeta é aproveitada localmente. Parte é devolvida para o espaço. Essa energia é distribuída sobre o planeta, esquentando o planeta, que, portanto, ao aquecer-se, reemite essa energia para o espaço até o equilíbrio. Esse equilíbrio está expresso nessa igualdade aqui. Então aparece um pouco de física nessa constante sigma, na temperatura de equilíbrio, e esse fator 4 é interessante, porque o planeta coleta a radiação como um disco, πr², mas distribui isso sobre a superfície, 4πr². O πr² cancela e sobra o fator 4. Então essa equação dá a temperatura de equilíbrio do planeta. Só que isso não é a história completa. Se fosse essa a história completa, a coisa seria muito simples, mas não é. Pelo seguinte, existe o chamado efeito estufa. Gente, antigamente, eu fazia essa palestra nas sociedades científicas, ou até em plateias assim, de um pouco mais acadêmicas, e tinha que explicar o que era o efeito estufa. Hoje em dia eu faço essa palestra para crianças de 6 anos de idade, elas já ouviram falar do efeito estufa. O efeito estufa é a besta do apocalipse. O efeito estufa vai destruir o planeta Terra. O efeito estufa é a culpa de todos os males da atualidade, inclusive o mau desempenho do esquema defensivo do Vasco da Gama. Mas eu estou aqui em defesa do efeito estufa, sem o qual a Terra não seria habitável. Se você aplica essa equação para o planeta Terra, a temperatura de equilíbrio é 15 graus abaixo de zero. E a Terra não seria habitável.
É o efeito estufa, que eu vou explicar, que faz com que a temperatura de equilíbrio seja acrescida de um termo, que é o termo estufa, que ele é provocado pela presença de certos gases, vapor de água e o dióxido de carbono, que todo mundo já ouviu falar, o grande vilão da atualidade é o dióxido de carbono, que a indústria emite. Sem esse gás, a Terra não seria habitável. Alguns outros gases participam, metano, ozônio, mas quem importa realmente é o vapor d'água e o dióxido de carbono. O vapor d'água normalmente contribui mais, o que a maioria das pessoas não sabe. Só que a concentração do vapor d'água é variável, porque a água tem um ciclo hidrológico aqui na Terra. Evapora, precipita, congela. Nem sempre a concentração de vapor d'água trabalha no efeito estufa, mas o dióxido de carbono trabalha o tempo inteiro. Então, nós temos um jogo entre a presença de água e dióxido de carbono que está no coração do tal do efeito estufa. O efeito estufa se baseia no fato de que a atmosfera da Terra é transparente à radiação visível do Sol. Ela atravessa a atmosfera quase sem impedimento, aquece a superfície e essa superfície aquecida reemite no infravermelho. Mas os gases não são transparentes no infravermelho. Os gases de efeito estufa absorvem no infravermelho. Então, a radiação no visível chega, incide, ela é termalizada, ela é convertida em calor, e esse calor faz com que a superfície emita, mas parte dessa energia é retida na atmosfera, da mesma maneira que trabalha uma estufa. A energia atravessa o vidro da estufa, se transforma em calor. O calor não atravessa o vidro é opaco ao calor. É exatamente esse o efeito. Portanto, aquela temperatura de equilíbrio é acrescida de um termo, que é o termo do efeito estufa. Quando você considera esse termo no planeta Terra, a temperatura vai de 15 graus abaixo de zero para 15 graus acima de zero. Então, são 30 graus de efeito estufa, sem os quais a Terra não seria um planeta habitável. Então, é importante entender no mundo de hoje, até porque o ser humano afeta o funcionamento do efeito estufa, quais são os mecanismos, como funciona esse ciclo, que tem fenômeno de estabilização e de desestabilização. Nós temos a participação de vulcões que injetam gases na atmosfera, indústria, obviamente. Nós temos a presença de água formando nuvens e precipitando sob a forma de chuva. Então, nós vamos ver que a presença de água líquida é um fator fundamental para permitir que o planeta continue mantendo a água líquida. É um verdadeiro ciclo de equilíbrio. Quais são os efeitos desestabilizadores? Quais são os efeitos estabilizadores? Como funciona esse ciclo? Essa, no momento, é a pergunta de 100 trilhões de dólares aqui no planeta Terra. Como isso funciona? Porque esses modelos vão determinar as decisões políticas que vão, de certa maneira, decidir qual vai ser o clima que o planeta vai ter daqui a 100 anos ou até mesmo daqui a menos tempo do que isso. Muito bem. A concentração do CO2 é um efeito estabilizador. Por quê? O CO2 é um gás de efeito estufa. Quanto maior a concentração dele, mais quente o planeta. No entanto, a concentração depende da temperatura. Se a temperatura aumenta, a concentração do CO2 diminui, como nós vamos ver. Então, CO2 aumenta de concentração, a temperatura aumenta e existe um fator de estabilização que diminui a concentração do CO2, gerando um equilíbrio. Esse é o grande efeito estabilizador, feedback negativo. E existe o efeito desestabilizador. O aumento da temperatura do planeta aumenta também a concentração do vapor de água, que é um gás do efeito estufa. Então, a temperatura aumentando ajuda a diminuir a concentração do CO2, mas a temperatura aumentando ajuda a aumentar a concentração da água. Esses dois efeitos entram em disputa. E no coração desses mecanismos está o chamado ciclo carbonato-silicato. Esse é o slide de 100 trilhões de dólares. Esse é o que explica o que está acontecendo com a participação do ser humano. Então, vamos entender os aspectos essenciais desse ciclo. A Terra é um planeta com atividade vulcânica continuada e com água líquida na superfície. Ela sempre foi assim. Então, os vulcões liberam dióxido de carbono na atmosfera. A presença do dióxido de carbono esquenta o planeta, o que aumenta a taxa de evaporação de água. Então, a quantidade de água disponível circulando no planeta aumenta. Ora, com a presença de água e CO2, existe uma reação química, que está ilustrada aí, onde a água reage com dióxido de carbono formando um ácido fraco, que é o ácido carbono, que ataca as rochas da superfície.
ilustradas aqui por esse pequeno mineral, que é a holastonita, mas isso não vem bem ao caso. Uma vez que esse material é removido, o carbono foi removido da atmosfera e aprisionado sob a forma de sedimentos. Esses sedimentos são levados pela água, pela chuva, pelos rios, e esse material, portanto, acaba chegando no mar, onde esse carbono, sob a forma de carbonato, ele é utilizado por animais marinhos para fazer conchas, carapaças e etc. Esses animais morrem, os seus corpos caem para o leito do oceano e o carbono ficaria aprisionado, sob a forma sólida. O carbono foi retirado da atmosfera. Eventualmente, esse material sólido vai encontrar uma zona de subducção entre duas placas tectônicas. Essas placas vão colidir, uma das placas vai entrar na direção do manto, vai se aquecer, subducção, e essa placa, através de metamorfismo, vai devolver o dióxido de carbono que estava mineralizado sob a forma de um gás, que é o dióxido de carbono, que vai ser novamente liberado pelos vulcões. Recapitulando, vulcões liberam CO2. O efeito estufa aumenta. O efeito estufa aumentado aumenta a taxa de vapor de água e água líquida circulando no meio ambiente, o que retira o CO2. Então, ao injetar mais CO2 na atmosfera, o mecanismo ajuda a retirar, equilibrando o ciclo. Esse CO2 é aprisionado sob a forma mineral e acaba sendo devolvido quando as placas tectônicas se metamorfizam. Se por qualquer razão o vulcanismo diminui, a concentração do CO2 diminui na atmosfera e esse mecanismo perde eficiência, permitindo que o dióxido de carbono se acumule, porque o mecanismo que retira o dióxido perdeu eficiência. Quando os vulcões devolverem esse CO2, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o CO2 se acumula e vai equilibrar novamente a uma temperatura um pouquinho maior, equilibrar a retirada de CO2, fechando um termostato. Mais CO2, planeta mais quente, eu retiro CO2. Menos CO2, planeta mais frio, eu retiro menos CO2. E, portanto, ele consegue acumular-se na atmosfera. Esse é o ciclo. Não sabemos de detalhes do funcionamento, mas essa é a essência. Então, à medida que o Sol aumenta de luminosidade e o planeta se aquece, o mecanismo aumenta com a eficiência da alta temperatura e retira mais CO2 da atmosfera. Então, eu tenho casado a presença do aumento da luminosidade do Sol, a presença de água, a presença de CO2 e a presença dessa reação química, que é a reação fundamental. Isso funciona na ausência de vida, é um mecanismo não biológico, mesmo que a Terra não tivesse vida, o mecanismo iria funcionar, mas a vida participa desse mecanismo. Então, essa é a essência do nosso entendimento. O que o ser humano está fazendo é aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, o que desloca a temperatura de equilíbrio para valores maiores. Isso vai ajudar, é claro, a retirar o CO2 da atmosfera. Só que nesse intervalo de tempo nós vamos estar convivendo com um planeta mais quente, como já aconteceu diversas vezes no passado. A Terra já variou brutalmente de temperatura superficial. Já foi muito mais quente, já foi muito mais frio.